Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Ronaldo Segurito em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos comentar sobre o novo anexo da NR5 que trata de CIPA na construção civil. Como você sabe, está tendo muita revisão de norma e aí essa novidade aqui da NR5 é bem interessante, é bem específico para o pessoal lá da construção civil. Então bora ver aqui, eu vou ler e comentando esse novo anexo. Primeiro objetivo, o disposto neste anexo, estabelece requisitos específicos para a CIPA da indústria da construção, tá aí tudo bem. E aí eu vou para o item 3.1, a organização responsável pela obra deve constituir a CIPA por canteiro de obra, quando o número de empregados se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1, observado as disposições gerais desta norma. Tem nenhuma grande novidade, eu vou ter que fazer lá a CIPA. Quando o canteiro de obras não se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, a organização responsável pela obra deverá nomear entre seus empregados do local, no mínimo, um representante para cumprir os objetivos da CNR. Então vai lá no quadro 1. Você não tem funcionário suficiente para uma obrigatoriedade de CIPA. Pelo menos o representante tem que ter. E aí depois, a organização responsável pela obra está dispensada de constituir CIPA por frentes de trabalho. Então uma frente de trabalho, imagina assim, você está construindo uma estrada. É algo que é móvel, que vai andando, não é um edifício, alguma coisa que é fixo. Então essa frente de trabalho, como ela tem uma movimentação, ele está dizendo que não é obrigatório uma CIPA. Porém, quando existir frente de trabalho, independentemente da quantidade de empregados próprios no local, a organização responsável pela obra deverá nomear entre seus empregados, no mínimo, um representante que exerça suas atividades na frente de trabalho ou no canteiro de obras para cumprir os objetivos da CNR. Então, apesar de ter uma obrigatoriedade de uma CIPA na frente de trabalho, eu tenho que ter aquele representante, aquele cara que vai cuidar da segurança representando os trabalhadores. Item seguinte, o representante nomeado da organização responsável pela obra pode ser nomeado como representante para mais de uma frente de trabalho. Então tem várias frentes de trabalho, vários serviços assim, esse mesmo cara pode ser representante de vários. Na hipótese de haver no canteiro de obras ou na frente de trabalho organização prestadora de serviço a terceiros, essa deve nomear no mínimo um representante da organização para cumprir os objetivos da CNR quando possuir 5 ou mais empregados próprios no local. No caso de prestador de serviço, né? Pelo menos tem que ter, se tiver mais de 5, aí vai ter que ter um representante também da organização. A nomeação do representante da organização prestadora de serviço a terceiros no canteiro de obras ou na frente de trabalho deve ser feita entre os empregados que obrigatoriamente exercem suas atividades no local. Óbvio, né? Tem que ser o pessoal que trabalha ali mesmo. A organização responsável pela obra deve exigir da organização prestadora de serviço a terceiros que presta serviço no canteiro de obras ou na frente de trabalho a nomeação do representante quando esse alcançar o mínimo previsto no item 3.2. Lembra lá que tem que ter pelo menos 5? Então, se uma terceira está trabalhando para você, você, empresa principal, vai solicitar, olha, precisa aí do representante. Se você tiver 5 ou mais, precisa do representante aí da CIPA. A organização que presta serviço a terceiro nos canteiros de obra ou em frente de trabalho, quando o dimensionamento se enquadrar no quadro 1 da NR5, considerado o número total de empregados em diferentes locais de trabalho, deve constituir uma CIPA centralizada. Então eu vou somar todo mundo. E aí tem um detalhe que está nesse seguinte que eu não sei se eu concordo 100%, mas bora lá. O dimensionamento da CIPA centralizada da organização prestadora de serviço a terceiro nos canteiros de obra ou frente de trabalho deve levar em consideração o número de empregados da organização distribuídos nos diferentes locais de trabalho. Porque quando eu presto serviço terceirizado, eu tenho um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, até aí tudo bem. Tendo como limite territorial para o dimensionamento da CIPA centralizada a unidade da federação. O que é a unidade da federação? São os estados brasileiros. Então, essa parte que, dependendo de onde você trabalha, aqui no Amazonas, que é muito grande, vai ser difícil eu ter contato com a pessoa lá no outro extremo. Mas ele está dizendo que essa CIPA centralizada será em relação à unidade da federação, ou seja, em relação ao seu estado. A organização deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre os canteiros de obra e frente de trabalho, onde atua na unidade da federação. Isso aqui, que dependendo da situação, eu acho bem complicado. Obras com até 180 dias de duração, tá? Então, obras que durem até 180 dias de duração, estão dispensadas da constituição da CIPA. Não precisa ter CIPA. Devendo a comunicação prévia da obra ser enviada ao sindicato dos trabalhadores da categoria preponderante no prazo máximo de 10 dias a partir de seu registro eletrônico sistema de comunicação prévia de obra.
o Ministério do Trabalho saber que está tendo uma obra, a gente vai ter que fazer esse registro. Só que ele está dizendo que deve ter uma comunicação também ao sindicato dos trabalhadores da categoria até 10 dias, a partir do seu registro eletrônico lá no Sistema de Comunicação Prévia de Obras. 331. Para obras com até 180 dias, também obras mais curtas de duração, a organização responsável pela obra deverá nomear, no mínimo, um representante da organização para cumprir os objetivos desta NR, aplicando-se o disposto no subitem 312 quando existir frente de trabalho. Então, também em obras menores, mesmo sem ter a obrigatoriedade da CIPA, eu tenho que ter o representante. É isso que ele está dizendo aqui. Continua para obras pequenas, ó. Para obras com até 180 dias de duração, havendo no canteiro de obra ou na frente de trabalho organização prestadora de serviço a terceiros, essa deverá nomear, no mínimo, um representante da organização para cumprir os objetivos quando possui 5 ou mais empregados próprios no local. Mesma coisa que eu já tinha dito anteriormente, ou pelo menos o mesmo entendimento. 341. A organização deve fornecer ao representante nomeado cópia da sua nomeação. Então, tem aquele representante, não é só de boca, tá? Ele tem que ter uma nomeação formal. Você vai fazer um documento formalizando essa nomeação do determinado trabalhador. Os membros da CIPA do canteiro de obras devem participar do treinamento conforme estabelecido nesta norma. Então, esses membros da CIPA, isso também é meio óbvio, vai ter que participar do treinamento. O representante nomeado deve participar de treinamento com carga horária mínima de 8 horas. Então, aquele que é só nomeado, não é o cipeiro, é só nomeado, também vai ter que ter um treinamento de 8 horas, tendo pelo menos qual o conteúdo? Noções de prevenção de acidente e doença do trabalho, estudo do ambiente das condições de trabalho, dos riscos originados no processo produtivo e das medidas de prevenção, e noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativa à segurança do trabalho. A validade do treinamento, essa é uma mudança forte, do representante nomeado, deverá atender ao disposto nessa norma, podendo ser dentro do prazo de validade e para a organização que promoveu o treinamento, aproveitado em diferentes canteiros de obra ou frente de trabalho. O que acontece é o seguinte, a nova NR5, ela estabeleceu agora um prazo de validade do treinamento. Tá? Então, por exemplo, você fez o treinamento em dezembro de 2020, ele está válido ainda, ele vale por 2 anos, então ele vai valer para o ano seguinte também. E aí continua aqui também nesse caso do representante, né? É permitida a convalidação do treinamento do representante por diferentes organizações, desde que atendido o disposto no item 1 da NR1. Isso aqui também é um item que está lá na NR1. A NR1 permite que você aproveite o treinamento de outra empresa. Então, por exemplo, o trabalhador saiu em dezembro de uma empresa, tá? E teve o treinamento de CIPA lá. E ele vai trabalhar na sua empresa em janeiro. Você pode aproveitar o janeiro ou fevereiro, tanto faz, dá até 2 anos. Você pode aproveitar aquele treinamento? Sim. A única coisa é que a data fica com base no treinamento anterior. Tá? Você está validando, coisa tudo bonitinho, isso está tudo lá na NR1, ok? Mas você pode aproveitar treinamento de outras organizações. E agora, inclusive, de CIPA. 3.6. A organização responsável pela obra deve coordenar, observadas as disposições gerais desta norma, o trabalho da CIPA, quando existente no canteiro de obras e quando aplicável do representante nomeado pela organização. Então, a organização responsável pela obra deve coordenar os cipeiros e os representantes. Estamos acabando. A organização responsável pela obra deve promover a integração entre a CIPA, quando existente, e o representante nomeável, quando aplicável, no canteiro de obras e na frente de trabalho, observadas as condições gerais de disposição dessa norma. Então, tem que ter a interação desse pessoal todo. Porque em canteiro de obra, eu sou engenheiro civil, trabalhei algum tempo na prática ali, tem muito terceirizado, tem muita gente em obras maiores. A CIPA do canteiro de obras será considerada encerrada para todos os efeitos quando as atividades da obra forem finalizadas. Acabou a obra, acabou a CIPA. Tá? Considero finalizada a atividade da obra para os efeitos de aplicação do disposto nessa norma quando todas as etapas previstas em projeto estiverem concluídas. Fechou tudo que estava no projeto, acabou a obra. A conclusão da obra deverá ser formalizada em documento próprio pelo responsável técnico da obra e cuja cópia deve ser encaminhada física ou eletronicamente ao sindicato da categoria dos trabalhadores predominante no estabelecimento. Então, acabou a obra, tudo bonitinho, você vai mandar, olha, acabou. Que aí você tem uma formalização, manda para o sindicato. Isso aqui eu li só o anexo, que é específico para a construção civil. Lá no meu canal, no Jornal Segurito, eu comentei as principais mudanças da parte principal da NR5. Depois acessa lá também. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Basta colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com.
Um abraço e até o próximo programa.